Olá pessoal, estamos começando mais um complexo programa de entrevistas sem corte do Coletivo Salheiro. Hoje para falar de mais um tema denso que demanda muita reflexão, fé e realidade. Na nossa conversa hoje a gente quer dialogar um pouco como todo ser humano é um ser religioso. Mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada são de alguma forma influenciados por esse transcendente que molda as nossas vidas. E para isso hoje a gente veio a São Paulo conversar com Felipe dos Anjos, que está pastor na Igreja Batista de Água Branca, IBAB, e está mestrando na Faculdade Metodista de São Paulo. Para isso a gente quer dividir essa conversa em dois blocos. Primeiro falar da nossa caminhada, de nós mesmos, do indivíduo, e como aquilo que dizemos crer ou dizemos não crer molda a nossa vida. E depois disso a gente quer falar um pouco sobre como o sistema e como a lógica em que vivemos está também elegendo e erigindo alguns ídolos. Felipe, para a gente começar, acho que a gente pode pensar nisso do nosso ponto de vista individual, para a gente falar com cada um que está vendo a gente aqui agora e tentar pensar de que maneira a nossa fé ou em que cremos molda o mundo e a forma com que vivemos. Beleza, bom, prazer estar aqui contigo, principalmente dialogando, conversando. Eu acho que a conversa vai abrir caminhos para esse tema e vai ajudar a galera a se situar. Eu acho que uma primeira observação é a gente pensar o que nos levou a imaginar ser possível não crer em nada. Ou por que a gente chegou nesse lugar que a gente está hoje, meio que um lugar um pouco cultural, que criou essa subjetividade que supõe que não crer é possível. Como é que a gente chegou aqui, né? Como é que a gente veio parar aqui? Eu acho que de alguma maneira a gente está meio que pressionado, bem no canto da parede mesmo, encurralado por uma hipótese moderna de que o ser humano mais evoluído, esse indivíduo mais aperfeiçoado na razão, trataria a fé como alguma coisa desnecessária. Ou melhor, nessa ideia, o cara que crê, ou o cara que um dia creu, ele seria primitivo, meio que um idiota em relação àquele cara mais esclarecido, racional, mais pleno das suas capacidades e faculdades mentais, e aí a religião seria insuficiente nesse campo. A ideia desse tempo é que é como se nós estivéssemos numa evolução da razão, e quando a gente chegasse no topo da razão, a religião seria uma idiotice dispensável, desnecessária. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que, enquanto a teoria afirmava a possibilidade de um sujeito não crer, a realidade, os fatos, as convivências, as experiências mostraram que isso não era possível. Quanto mais a academia queria um ser humano descrente, racional, iluminado, esclarecido, ilustrado, né, como alguns dizem, a realidade mostrou um ser humano dependente disso que eu chamo assim, eu nomeio assim, dessa potência subjetiva que é a fé, desse vulcão interior, dessa dinâmica em constante erupção dentro da gente, que pede por significado, pede por uma vida que faça mais sentido, pede por relações que façam mais sentido. Então, assim, a nossa razão não consegue organizar a fé, a nossa razão não consegue organizar a espiritualidade, principalmente porque dentro da gente e também nas nossas relações, o tempo inteiro emerge essa necessidade de um significado último, de uma vida com sentido, ou de um sentido último para meio que dar sabor à vida aqui e agora. Então o que aconteceu é isso, a gente é meio que órfão de um tempo em que supuseram que era possível viver sem fé, ou imaginaram um ser humano liberto da fé, esclarecido. As metáforas são interessantes, né? A Idade Média, o tempo em que a fé era meio que hegemônica, é retratado historicamente como a Idade das Trevas, o período onde a gente não pensou muito bem quem a gente era, não deu conta de interpretar a realidade porque os deuses governavam a gente. E aí agora a gente estaria entrando numa modernidade, o tempo em que a gente controlaria a natureza e as tecnologias da natureza e se libertaria finalmente desse passado primata, que era o tempo em que críamos em alguma coisa. Isso não aconteceu. Secularização, essas ideias ficaram assim meio que confinadas à academia, porque na realidade as pessoas continuam crendo em muitas coisas, em muitos deuses e deusas,
continuam pautando as suas vidas por deuses e deusas, a própria razão virou um deus ou uma deusa, a própria secularização virou um deus ou uma deusa, o capitalismo um deus e uma deusa. Enfim, a gente está cheio de sistemas, meio que ordenando a vida do lado de fora e acima, né, meio nessa ideia transcendental que você já trocou ideia com a gente. Uma série de sistemas acima da gente dando ordens, ditando o cotidiano. Então os deuses existem, a ideia talvez seja a gente pensar quais são as metamorfoses de deuses que estão acontecendo na nossa cultura, quais são as lutas de deuses que estão acontecendo, de deuses e deusas, nas nossas culturas, porque o que é fato é que a hipótese de um universo, ou de uma vida, ou de uma experiência desencantada, ou sem a mágica das religiões e da fé, não foi possível, isso não aconteceu. Por que você Nós acha continuamos crendo. Aí são muitas possibilidades de porquê, mas assim, uma hipótese rápida aqui seria essa necessidade que a gente tem de legitimar a nossa vida, de justificar a nossa vida a partir de uma ideia externa e superior. Por exemplo, ainda um ateu que diz, eu acredito no mundo de liberdade, de justiça, de fraternidade. Quando ele diz liberdade, justiça, fraternidade, igualdade, ele está criando um campo de valor externo à vida dele, superior à vida dele, para que isso fique basilando a vida dele. Quando ele diz assim, eu preciso de um mundo sem religião, eu preciso de um mundo sem fé, um mundo sem crença. Ele está imaginando um mundo ideal onde a crença não governa mais, onde a fé não governa mais, para que esse mundo ideal de alguma maneira controle a vida dele. Então, a transcendência está ali de alguma maneira. Mesmo, por exemplo, Negri e Hardit, dois teóricos que falam muito sobre a imanência dos sistemas e tudo mais. Quando eles vão valorar que sistema é esse que precisa abolir a religião, quando eles vão estabelecer critérios para dizer que sistema é esse que na sua imanência não precisa de religião, eles ficam se referindo a esses valores. Não, porque eu preciso de justiça social, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, as referências, os critérios últimos que todos nós precisamos, como sociedade, muito também existencialmente, eles são sempre formas transcendentais de juízo, ou de critério, ou de avaliação. Tanto, se você buscar na economia, na filosofia, na sociologia, em várias áreas, a ideia, isso você sempre encontra vestígios dessa ideia, de que nós não conseguimos organizar a nossa vida, e eu não estou dizendo que a gente precisa organizar a nossa vida, mas eu estou dando um panorama um brevíssimo panorama sobre essa discussão. A gente não consegue se situar enquanto sujeito, enquanto sociedade, sem referência a valores, sem referência a critérios que do lado de fora meio que julguem o nosso cotidiano. A esquerda faz isso, os marxistas fazem isso, os capitalistas fazem isso, os evangélicos neopentecostais fazem isso, todos nós fazemos isso o tempo inteiro. A própria ideia da razão que liberta o ser humano da primitividade da fé, essa é uma ideia que está transcendente, está deslocada. Então ela fica do lado de um futuro mítico, utópico, julgando o tempo aqui e agora. Então isso também é religioso, sabe? Isso também é mítico, isso também é transcendental. A gente não conseguiu se desvencilhar disso desde que o homem é homem, ou desde que a mulher é mulher, desde que a humanidade é humanidade, a gente meio que demanda esse critério último para julgar a nossa vida, sabe? Isso pode ser o dinheiro, isso pode ser a igreja de domingo, não sei. E você acha, e de que maneira você acha que... Acho que é legal, uma primeira pergunta você acha que isso foi um movimento que partiu da gente, ou o sistema em que a gente está inserido é que começou a nos formar dessa maneira? Como é que você acha que a gente começou a achar que a gente poderia caminhar com as nossas próprias pernas, sem ter esse ideal, e aí a gente estabelecer esse ideal? Ou houve esse momento, não houve? Como é que você acha que há essa dinâmica de reconhecimento? Bom, assim, historicamente, a gente dá para mapear um pouco desses movimentos e dessas ideias. Mas eu estou tentando pensar assim, primeiro como sujeito, né, que foi a sua ideia. A gente não chegou o dia em que a gente sozinho começou a pensar, eu posso me libertar da religião. Nós vivemos numa cultura ocidentalizada, modernizada, ilustrada e tal, tecnológica, que disse pra gente que a religião, de alguma maneira, era uma coisa da vida íntima,
da vida privada e subjetiva exclusivamente, que ela não tinha valor para o lado de fora dos nossos quartos e casas. Religião é coisa da sua casa, da sua oração, do seu credo, do seu dia a dia, mas isso não chega na política, isso não chega na economia. Então, crer desse jeito, é resultado de uma produção cultural chamada modernidade, ou de uma série de pequenas produções culturais que nós costumamos chamar de modernidade. Porque antes disso, antes desse tempo, imaginar um ser humano não religioso é simplesmente uma impossibilidade. Imaginar um ser humano que não faça referência a deuses, deusas, a forças transcendentais da natureza, que não olhe para um fenômeno natural assim meio cataclísmico e não imagine uma divindade por trás daquilo, isso é simplesmente impossível. Não há registro, não há relato de sociedades e comunidades que tenham vivido, existido, sem fazer referência a isso que hoje a gente chama de religião. Tanto que a ideia de uma religião, que, tipo assim, se eu chamo você de religião, eu estou dizendo que outras coisas não são religião. Então, essa ideia mesmo de que existe alguma coisa que é religião e outras coisas que não são, essa ideia simplesmente não existia antes da modernidade. Algumas culturas, como a japonesa, por exemplo, não tinha nenhuma palavra para designar o que é religião. Porque o próprio jeito de viver, com apelação existencial e desejo por transcendência, por sentido e significado, isso acompanha o ser humano. Agora, de um tempo, chamado modernidade para cá, a gente acreditou ser possível não crer. Creu que não crer era uma saída acreditável. Isso é recente, mas isso é produto de uma cultura. E algumas pessoas se lançaram nessa ideia, né? O ateísmo foi muito forte por um tempo, porque seria meio que a estratégia pessoal para viver sem religião. Você é um ateu, então você meio que adota isso como uma estratégia pessoal para viver sem religião e você vai se organizando. Só que nem isso foi possível também. Tanto que o que sociólogos, filósofos e tal, psicólogos, dão conta do mundo de hoje é que há meio que um reencantamento do mundo, meio que um rebote da religião. A gente tentou expulsar ela e ela voltou como uma onda sobre a gente. E aí isso tem se dado em várias manifestações, não necessariamente litúrgicas, cerimoniais, culticas. O religioso tem voltado, mas não necessariamente na forma de religião. Aí essa é uma discussão interessante. O religioso tem voltado do tipo a academia que tem aula de 20 minutos de meditação. O religioso tem voltado no fanatismo dedicado a um time de futebol, ou a religião do Maradona na Argentina. Ou seja, o retorno de um encantamento do mundo, ou de uma necessidade de olhar para o mundo meio que como um jardim encantado novamente. E aí esse religioso tem voltado com força. E aí você tem práticas de saúde relacionadas à religião, terapias alternativas relacionadas à religião, você tem política pública acreditando que, entre aspas, a libertação para o uso do crack pode ser proporcionada por uma terapia religiosa, e o próprio capitalismo se organizando e produzindo como uma religião produzia na antiguidade. Enfim, você tem um universo reencantado, mas de maneira mais difusa, mais plural, mais diversificada. Eu não me lembro bem agora qual foi o autor, de repente até vocês cortem isso depois, ou botem uma tela em preto e branco aqui agora, mas dizem, né, sobre essa ideia de que o universo recobrou a sua divindade. E o que a gente foi capaz de entregar ao universo que recobrou a sua divindade foram formas variadas de prestar cultos a nós mesmos, às nossas ideias, às nossas crenças e religiões, e a milhares de coisas que estão no nosso redor, propriamente o dinheiro, a política ou uma ideologia. Mas o fato é que nós não conseguimos se colocar no mundo como sujeitos sem que a nossa afetividade pedisse por esse aspecto transcendental. E para a gente caminhar um pouco já para a nossa segunda parte, em que a gente sai da subjetividade ou sai do individual para partir do ponto de vista social, do encontro, da relação, em que medida essas novas religiões ou essa nova onda de religião
tem produzido bons frutos. Tem produzido bons frutos. E aí eu deixo já amarrado. Esse retorno à religião, ele deve haver um retorno à religião. E se deve haver, existe uma religião a que se deve devolver? Existe uma verdadeira religião? Ou a gente deve conviver com esse emaranhado de religiões que existem? E o que esses emaranhados de religiões que existem têm produzido de fruto efetivo na sua avaliação? Essa pergunta aí é tensa. Eu poderia entrar num doutorado com essa. Se eu tivesse Mas vamos fazer um esforço herculano aqui para ver se a gente consegue... Não, assim, primeiro, então eu acho que é melhor a gente fazer uma distinção do tipo, a gente está voltando para a religião em que sentido? Então, eu acho, mas mais do que achar, é provável que o nosso retorno para a religião não tenha sido um retorno às formas institucionais de religião. A gente não está voltando para a religião com R minúsculo. A religião A, a religião B, C. As pessoas não estão voltando para a religião, voltando para a igreja batista, voltando para a igreja presbiteriana. Elas estão voltando para um fenômeno da subjetividade humana e da história das culturas chamado religião com R maiúsculo. Como essa força que dá sentido e ao mesmo tempo critério para a gente viver a nossa vida. Então, é para essa religião que as pessoas estão voltando. Elas estão voltando meio que para o desejo religioso, para o sentimento religioso e não tanto para as estruturas religiosas. E aí, quando elas fazem isso, que alguns sociólogos chamam da religião em movimento ou da dessecularização do mundo, quando elas fazem isso, elas não voltam para práticas religiosas mais. Porque práticas religiosas, nesse sentido assim, bem estrito, de ir à igreja domingo, uma vez, ir num culto domingo, o dízimo, o pastor pregando, a música. Essas formas religiosas ou essas linguagens religiosas, elas perderam meio que o seu lugar para esse retorno da religião. E aí rola um deslocamento, porque você tem práticas religiosas que não são necessariamente ligadas mais àquelas tradicionais. E aí, sobre isso que eu falei, então acho que eu não me expressei bem. Porque quando eu quero dizer desse retorno, dessa onda de retorno que você fez menção de religião, eu quero dizer, por exemplo, sobre a religião do capital, sobre a religião do prazer, do sexo. Por que e com que eu estou querendo dizer isso? Sobre essa religião que estabeleceu como dogma a eficiência, em que a gente não discute por que as coisas têm que ser eficientes. Ou seja, uma religião em que se estabelece uma liturgia onde você vai trabalhar todo dia, você serve ao capital. É sobre essa religião, e aí destrinchar quais são as externalidades negativas, ou o que essas religiões, essas novas religiões, ou esses novos modelos religiosos, porque me parece, aí parafraseando aí um colega seu de Ibabe, que está sendo pastor na Ibabe, parece que o capital, por exemplo, que é o sistema que permeia a vida de todo mundo, ele estabelece uma liturgia, ele tem os seus eles têm a sua divindade, ele tem aqueles dogmas que não podem ser questionados. E aí, ao que parece, quando a gente tenta ser um herege dentro dessa realidade, a gente é taxado de marxista, ou de aqueles que estão tentando promover um outro modelo de sistema, mas na verdade não querendo... Mas na verdade não sugerindo uma nova religião, ou um novo jeito de exercer essa religião. Mais sobre isso que eu quero pensar com você. Existe uma religião, uma verdadeira religião que consegue emancipar a gente sem trazer novas cadeias? É sobre isso que eu... Porque me parece que o mundo que a gente está vivendo, ou esse retorno religioso, não vai resolver os nossos problemas do ponto de vista dos frutos que essas religiões estão gerando. Porque me parece que essa religião do capital, onde as pessoas são devotadas todo dia a acordar cedo, ir à luta, esforçar e esmurrar os seus corpos em nome de uma montanha, de uma cruz de dinheiro, me parece que não está oferecendo frutos que são dignos para o ser humano. Então, assim, eu queria pensar com você como é que a gente reorienta as nossas vidas para viver, se é que existe, aí é uma pergunta para você, uma verdadeira religião que faça sentido para um equilíbrio humano, para que haja um equilíbrio na humanidade, haja um equilíbrio dentro de nós, e que a gente recupere uma imagem e semelhança que foi criada originalmente. Beleza. Agora eu acho que você
recortou aí melhor eu acho que agora você criou um ponto de crítica interessante. Porque o capitalismo é uma dessas formas, ou melhor, é um desses lugares para onde a religião deslizou. E aí desde o clássico tema do capitalismo como religião, lá do Benjamin, que ele pegou emprestado por sua vez do Ernest Bloch, comentando por sua vez a Revolução Camponesa na época da Reforma Protestante de Thomas Müntzer, o Benjamin pega emprestado isso, ele lê um pouquinho as teorias de Weber e ele percebe o seguinte: sim, uma nova religião meio que totalitária, meio que imperial, tem se constituído sobre o mundo. E essa religião é a forma capitalista da religião, ou religião econômica, ou o capitalismo como religião. E aí sim, aí eu acho que você cria um ponto de crítica interessante, porque aqui a gente pode usar mesmo categorias da religião para julgar isso que você chamou aí das externalidades negativas desse sistema. Porque agora a gente não está falando, por exemplo, das religiosidades neopentecostais que na periferia do Brasil têm criado uma força de resistência incrível. A gente não está falando da religião, de repente, da mãe ou da avó de alguma pessoa que está ouvindo aqui a gente, que de uma forma religiosa que dá meio que sobrevivência a essas pessoas. Não, a gente está falando especificamente do aspecto religioso, idolátrico ou teológico, mítico do capitalismo. E aí sim, eu acho que a gente tem pontos de críticas aí. E aí uma questão interessante é que, por exemplo, uma série de teólogos latino-americanos deram conta, junto com Walter Benjamin, de que o capitalismo estava ocupando o lugar que as religiões clássicas ocupavam na vida das pessoas. Ele exigia cultos cotidianos, como esse que você falou, de pegar o busão lotado, ficar 3 horas no busão, para você poder sobreviver só naquela forma de sobrevivência, só naquela forma de produção. Essas pessoas começaram a perceber que o capitalismo exigia culto, o capitalismo tinha sua própria dinâmica litúrgica, e mais recentemente descobriram que o capitalismo tem uma questão mais profunda. Ele tem a sua própria maneira de criar o ser humano, a sua própria maneira de produzir uma subjetividade humana, que tem se chamado do sujeito permanentemente endividado, permanentemente culpado, permanentemente carente, de, como diz o teatro mágico, sobrando tanta falta nele, que ele não consegue se reconhecer como sujeito, como pessoa. Ele não consegue reconhecer sua potência, sua liberdade, seu valor, independente do mercado. Até os modos de sofrer no mundo, as depressões, as doenças relacionadas ao regime de trabalho, as rivalidades que a gente admite e administra um entre o outro, até isso o capitalismo tem produzido. Então, não é só porque o capitalismo tem produzido crenças dessa maneira assim, meio matemática, calculada, institucional, mas principalmente porque o capitalismo tem inventado um ser humano que o adore perfeitamente. Ou o adora porque é infinitamente endividado e se não o adorar vai morrer na dívida, ou o adora porque é infinitamente culpado e se não o adorar não pode ser redimido. E aí o próprio Benjamin, junto com uma série de outros pesquisadores, deram conta que não adianta, a ideia é manter a culpa mesmo de maneira perene e eterna, porque é a culpa que vai produzir essa devoção, ou manter uma espécie de medo que vai colocar o sujeito religioso do capital sob o controle mesmo e tudo mais. Então, sim, essa é uma forma. E aí tem um critério assim, interessante produzido na América Latina, que foi a retomada do conceito de idolatria, tanto das tradições bíblicas, mais precisamente da tradição profética. E a idolatria não tem o sentido essa ideia que é meio protestante, isso, de que o Deus do outro é falso e só o Deus da minha religião é o Deus verdadeiro. Então o outro que presta culto na outra religião, ele presta culto a um ídolo e eu presto culto ao Deus verdadeiro. Não, não é essa a ideia. É a idolatria, num sentido mais estreito, do Deus que pede sacrifício de vidas humanas. Quem era o ídolo? Aí é interessante aqui, ó. A ideia de ídolo é anterior à ideia de um Deus único. Então a ideia de ídolo não pode estar falando de um culto ao Deus falso, porque a ideia de ídolo foi criada num contexto onde muitos deuses eram cridos como verdadeiros. A ideia de ídolo foi produzida antes da ideia de monoteísmo. Então
ela não é uma ideia para julgar qual Deus é verdadeiro, qual Deus é falso. Ela é uma ideia para julgar que tipo de, a qualidade da exigência que determinada divindade faz à vida humana. Se o seu Deus exige a sua morte, ou exige que você mata alguém para que ele se comprove, se valide como Deus, ele é um ídolo. Na tradição de Israel, o ídolo é aquela divindade que, em última instância, exige do fiel ou do devoto um tipo de sacrificialidade dele mesmo ou do outro. Ou que ele promova uma espécie de sacrifício contra o outro. Então a ideia de idolatria não tem a ver com a falsidade do Deus, tem a ver com a violência do Deus, tem a ver com a sede de que determinada divindade tem de sangue, de como aquela divindade manipula as nossas rivalidades para a eliminação das diferenças, para produzir morte no mundo. Aí tem um filósofo negro chamado Achille Mbembe que criou um conceito chamado necropolítica. São as políticas de morte que agem no mundo. Ídolo é o Deus produzido pelo homem branco europeu que fez com que a modernidade, nos seus processos de expansão e colonialidade, exterminasse uma população inteira de negros, escravizasse, oprimisse, violentasse, tudo isso debaixo de uma ideia religiosa de que existe um Deus mandando a gente ocupar outros espaços de terra e conquistar o mundo. Isso é ídolo. Não é o Deus em si, é o Deus que exige que eu promova violência contra você, contra o próximo. Então, e o capitalismo é essa espécie de Deus, que, se você não se sacrifica cotidianamente em nome da sua eficiência, em nome do seu sucesso, do seu desempenho, ou da maximização dele mesmo, dos recursos dele mesmo, do lucro dele mesmo, ele meio que elimina, ele extermina, ele marginaliza até a morte. Então é essa ideia de idolatria que teólogos latino-americanos retomaram para fazer juízo do capitalismo, mas não só do capitalismo. Para pegar um link aí que você falou da questão do marxismo, essa não é uma crítica estritamente marxista, porque essa é uma crítica que também afeta marxistas, porque em muitos contextos, em muitas tradições, em muitos lugares, o marxismo foi usado como esse ídolo, como essa divindade suprema, totalizante, unificante, que exige que as pessoas se sacrifiquem em nome dela. Então, sabe-se bem que marxismo, comunismo, socialismo, capitalismo e todos os outros ismos da modernidade, colonialismo, imperialismo e tudo mais, tudo isso tem a ver com o mesmo panteão de ídolo sacrificialista. Nós estamos falando de uma modernidade que produziu todas essas ideias para sacrificar pessoas às margens dos seus desejos. Então, isso não é uma crítica estritamente marxista contra o capitalismo como religião, mas é um modo de criticar essas divindades que, ao se absolutizarem, ao se julgarem senhoras do mundo inteiro, precisam sacrificar milhares de pessoas à sua margem. Então, assim, antes que as pessoas digam e coloquem aí no comentário do vídeo, isso é papo de marxista e tal. Não, essa é uma crítica a todos os sistemas que a modernidade produziu, que no limite exterminam, eliminam. E aqui tem uma coisa muito importante, que vale a pena a gente tocar. Já que você chegou nessa questão da idolatria, eu quero dizer o seguinte: existe um Deus mais soft na nossa cultura, e esse Deus, ele é racista, é o Deus da supremacia branca, porque o capitalismo, o comunismo e tal, esses ismos todos aí da modernidade, eles têm uma idolatria em comum, chama idolatria da raça. A maneira como essas divindades trataram os povos pretos e pretas pelo mundo, ou as etnias de pretos e pretas pelo mundo, a partir dessa ideia da superioridade da raça branca, ou da supremacia da raça branca, esse foi um sacrificialismo pontualmente produtivo e eficiente. Os altares das nossas religiões estão manchados, estão maculados, principalmente porque os deuses das nossas religiões são deuses racistas, são deuses homens, brancos e
e totalitários a ponto de eliminar a diversidade racial, totalitários a ponto de eliminar a diversidade de gênero. Então, o sangue que corre no altar dos ídolos da modernidade é o sangue dos povos negros colonizados e escravizados para a produção econômica desses sistemas. Isso seja capitalista, seja comunista. Socialista ou capitalista, o sangue que corre no altar dessas idolatrias é o sangue do povo preto. É o sangue de negros e negras que foram sacrificados em nome desse progresso da Europa, do centro do mundo, do ventre dessa maldade. Então, eu acho importante dizer isso. A gente está atualizando a ideia da idolatria e a gente precisa atualizar essa ideia de idolatria e a gente precisa dizer que no Brasil existem muitos protestantes idolátricos nesse sentido, ou idólatras nesse sentido, porque as igrejas continuam racistas, as igrejas continuam patriarcais e negros, como você, e mulheres, como as nossas irmãs, continuam sacrificadas no altar dessa forma de fazer a religião. Então, esse é um ponto de crítica interessante. E eu acho que aí a gente tem que denunciar, porque aí tem uma religiosidade perversa. Ou como dizem os nossos irmãos latino-americanos, aí tem uma perversa idolatria no fundo das nossas práticas religiosas. E como é que você acha? Por aí. Muito bom, cara. Mas assim, como é que você acha que o evangelho libertador de Jesus Cristo de Nazaré dialoga ou não dialoga, derruba esses ismos e esses ídolos e essa, se eu pudesse falar dessa ideologia de ídolos ou desse sistema de ídolos, ou desse sistema de ídolos que foi construído ou que se apossou da realidade criada, entendeu? Em que medida e aonde está o poder de Deus e o Espírito Santo se manifestando nas nossas igrejas, nas nossas vidas de forma inflamada, para dialogar mas para responder com palavras que transformam e restauram essa realidade opressora de ídolos que exigem tanto sangue e tanta morte de tanta gente. Boa. Eu acho que, principalmente porque a história de Jesus é uma história que revela a brutalidade dos ídolos, revela a sede de sangue dos ídolos. A história de Jesus deixa bem claro como os sistemas, como as lógicas políticas, como as ideologias, como os arranjos religiosos. Isso é interessante. A história de Jesus deixa bem claro como essas realidades, religião, poder, economia, política, como essas realidades se articulam para produzir a morte. E a história de Jesus é a história de um Deus que morreu por esse sistema idolátrico. É a história de um Deus que morreu na cruz por causa desses arranjos, ou dessas políticas idolátricas, essas políticas de morte, na expressão do Achille Mbembe, de novo, filósofo negro. O Evangelho de Jesus é um testemunho vivo de um Deus que morre sob o Império Romano. Inclusive nós temos credos tradicionais que dizem isso. Jesus morreu sob o Império Romano. O que significa dizer que Jesus morreu sob o Império Romano? Significa dizer que ele sofreu as violências de uma estrutura idolátrica. Significa dizer que ele sofreu a violência de uma estrutura preconceituosa, que odeia a diferença, que odeia a diversidade, que odeia o amor e que no limite odeia toda forma de vida que decide construir a sua história, a sua narrativa, a sua maneira de habitar o mundo a partir desses valores. Jesus morreu de tanto amar porque ele viveu dentro de um império que odiava o amor. Viveu dentro de um império que militarizava a vida ao extremo, viveu dentro de um império que usava a religião para legitimar lógicas raciais e diferenças raciais, viveu dentro de uma época colonizada, viveu num lugar colonizado pelo Império Romano, que utilizava lógicas religiosas para criar a inferioridade da mulher, ou para produzir a inferioridade da mulher, e assim, com muita criatividade, com muita habilidade, com muita, criatividade, habilidade, inteligência, Jesus fez da sua vida
uma profecia contra esse modo de viver, ou uma profecia contra essas religiões idolátricas. Porque tem uma coisa interessante, o Império Romano, ele era meio ecumênico assim. Desde que as religiões praticadas nos seus espaços de colonização não contrariasse a autoridade dele, imperador, Império Romano e tal, elas poderiam continuar acontecendo. É por isso que o judaísmo continuou acontecendo no tempo de Jesus, porque o judaísmo não feria o Império Romano, não criticava o Império Romano, pelo contrário, tinha um acordo muito bem articulado com o Império Romano. E aí o que Jesus faz muito inteligentemente, ele profetiza, ele proclama, ele vive de modo proclamativo e profético, denunciando essa autoridade superior do Império Romano, criticando o culto ao imperador. Tem muita gente que usa aquela ideia, dar a César o que é de César, para transformar Jesus num conformadinho, num obediente, num submisso à ideia, às práticas coloniais e imperialistas do Império Romano. Pelo contrário, dizer que existe Deus e que existe César, ou melhor, dizer com essa inteligência que César não é Deus, porque foi isso que Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus, e dá a César o que é de César, que só é César. César só é César. César não é Deus. Essa foi a pregação de Jesus. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer é que o imperador não merece culto. Que em nome do imperador, sacrifícios não podem continuar acontecendo na comunidade. O que Jesus fez foi esvaziar a autoridade do império. O que Jesus fez foi esvaziar a transcendentalidade do Império Romano. Para colocar onde essa transcendentalidade? Para colocar essa transcendentalidade no amor. E no amor ao próximo. É sempre um amor na direção do outro, um amor que se faz na direção do outro. Nunca é uma ideia meio assim, meio deslocada da realidade. É uma ideia que tem implicação política, que tem implicação social, que tem implicação teológica, que tem implicação racial, que tem implicação de gênero. É uma ideia tão forte que ela é capaz de esvaziar a autoridade do império E ressignificar, todas as coisas ao redor dela. É exatamente isso. Exatamente isso. Ele não cria um partido político, ele não cria uma revolução armada, ele cria um modo de viver novo que meio que implode tudo ao redor dele. Porque se existe a violência do império, se existe o sacrifício em nome do império, se existe a colonização, a brutalidade, a barbaridade, existe agora um modo de viver no mundo chamado amor ao próximo, ou o segmento de Jesus. E por causa desse modo novo de viver no mundo, todas as outras coisas perdem o seu significado religioso, a sua transcendentalidade. Ou numa expressão de Paulo, Jesus está reduzindo a nada o que se dizia tudo. Jesus está pegando o que não era nada. Amor, justiça, igualdade, convivência, afeto. Jesus está pegando isso que não era considerado como nada pelo Império Romano e transformando isso no centro da sua pregação. Então, assim, praticamente, como um camarada que acredita na igreja e que tem meio que uma admiração pela potência da igreja, eu do fundo do meu coração já disse isso várias vezes. Eu acho que a gente precisa se reencantar, se reapaixonar e se radicalizar a partir dos evangelhos de Jesus. Nós não sabemos o que é o evangelho, nós neutralizamos a força política do evangelho, político no sentido das relações que nos implicam e que nos compreendem, nós esvaziamos a força social do evangelho, nós meio que neutralizamos o evangelho, meio que transformamos Jesus numa espécie de Smurf muito engraçadinho, muito fofinho, muito divertido, mas despotencializado, sabe? Descafeinado, como diria um filósofo contemporâneo. É um Jesus apático, um Jesus que é incapaz de produzir uma transformação numa igreja que o domesticou. É meio por aí. Se a gente se reencanta pelo Evangelho de novo e vai redescobrir e reimaginar quem é Jesus e que tipo de vida ele viveu no mundo, a gente vai descobrir que ele destrona os poderosos, cura e liberta os pobres e cria uma nova forma de viver no mundo. E uma nova forma de viver antissacrificialista e não idolátrica. Jesus não pediu que ninguém matasse e nem morresse em nome dele. Jesus não pediu que ninguém excluísse
discriminasse e violentasse em nome dele. É uma forma radicalmente compassiva, solidária e amorosa de viver, que não tolera nenhum tipo de violência contra a diversidade e nenhuma manifestação de ódio contra o amor. É mais ou menos por aí. Então, como pastor, eu só acredito que a gente poderia se apaixonar de novo pelo Evangelho e que a gente poderia dedicar mais tempo, mais atenção, mais afeto, mais disposição para redescobrir a radicalidade e o aspecto revolucionário da mensagem de Jesus. Isso nos faria olhar para os ídolos ao nosso redor e dizer assim, olha, você não pode continuar matando mais pessoas em seu nome porque você é um Deus falso. Você é um ídolo. Isso nos daria discernimento dos ídolos e capacidade de atuar contra eles. Mas para isso eu acho que a gente precisa redescobrir o Evangelho, na minha opinião. Amém, Felipe. É nóis. Pastor, obrigado. Tamo junto. Obrigado mesmo, Salheiro. Valeu. Parceria pura com você. É nóis. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês, galera. Valeu, galera. É Valeu. nóis. Cara, não podia cortar, não. Eu ia embora, na verdade.